voltando aqui para fazer aquela revisão do conteúdo que abordamos aqui nessa aula de número 3. Fique ligado aí, meu caro aluno, porque nós vamos fazer aquela retrospectiva e vai ajudar você na resolução das questões da sua atividade de sala. Vamos lá, então? Olha aí, revisão de conteúdos. O que foi que nós vimos mesmo sobre as grandezas físicas? Densidade, né? Nós vimos que densidade significa dizer massa específica, que matematicamente, densidade expressa exatamente a relação entre a massa de um corpo e o volume ocupado. Assim, dividindo a massa de um material por seu volume, teremos a fórmula que calcula a densidade, ou seja, a densidade é igual a massa sobre volume. Porque a densidade, já que é massa sobre volume, posso expressar em gramas por centímetro cúbico, posso expressar em grama por litro, ou pode expressar em quilograma por metro cúbico. E aí, depende das unidades de medida que você está utilizando, a grandeza massa e a grandeza volume, ok? De forma que, pode ser grama ou quilograma para massa. E volume pode ser centímetro cúbico, litro, metro cúbico, enfim. Então, são opções de você trabalhar com as unidades de densidade. E aí, nós vimos também que quando misturamos areia, água e óleo, isso em qualquer proporção, em qualquer quantidade, você vai ter sempre, olha, o óleo nunca vai ficar na parte inferior. Na parte inferior vai ficar aquele que tem densidade maior, ou seja, a areia. A densidade intermediária é da água, quer dizer, a densidade da água menor do que a areia. E o óleo, por sua vez, vai ficar na parte superficial, tá bom? Por quê? Porque ele apresenta densidade menor. E aí nós temos os três aspectos diferentes. Mas isso acontece exatamente porque nós sabemos que a areia não se mistura na água. Você, por mais que agite, ela decanta. O óleo não se mistura na água. Substância orgânica, né? E aí, o que acontece? Por ter densidade menor, ele fica na superfície. Agora, cada substância tem sua densidade. É o que eu falei. Densidade é uma propriedade específica. Assim, podemos identificar a substância que existe no material desconhecido, calculando a densidade dele. É lógico, né? E assim sendo, alguns fatores que afetam a densidade, como tipo de material. Então, substâncias diferentes possuem densidades diferentes. Temperatura. A temperatura, ou seja, o que eu quero dizer, a densidade da água varia conforme a temperatura. Quanto maior a temperatura, menos denso. Quanto menor, mais denso. E o estado físico, a água no estado sólido, ela flutua. Por quê? Porque por o gelo ocupar espaço maior, ocupa volume maior, então, aí sim, para a mesma massa, a densidade, o volume diminui, o volume aumenta e a densidade diminui. E já a pressão, os gases sofrem forte influência da pressão, porque quanto maior a pressão, com certeza será menor o volume daquela substância, tá certo? E aí, meu caro aluno, já que nós fizemos essa revisão, desejamos a vocês uma boa atividade de sala. Valeu? Lembrando que voltaremos em seguida para os devidos comentários. Boa sorte para você.
E aqui estamos de volta para aquela retrospectiva de cada questão que você realizou aí na sua atividade de sala. Vamos lá, então? Então, nós estamos aqui, ó, tirando dúvida, né, através da resolução da atividade de sala. E veja bem, neste caso, nós temos que 5 cremes dentais de diferentes marcas, olha aí, têm o mesmo componentes em suas formulações, diferenciando apenas da porcentagem de água contida em cada um. E a tabela a seguir apresenta massas e seus respectivos volumes, claro, considerando-se uma temperatura de 25 graus, porque influencia na densidade desses cremes. Então, olha aí, eu tenho marca de creme A, B, C, D e E, massas diferentes, volume diferente. Porém, supondo que a densidade desses cremes dentais varia apenas em uma função da porcentagem de água, né? Porque vocês viram, ó, água em massa contida em cada um, pode-se dizer que a marca que apresenta maior porcentagem de água em sua composição é, dado a água, a densidade é 1 grama por ml. O que é que nós temos aqui? Nós temos massas diferentes e nós temos volumes diferentes, tá certo? Portanto, é bom lembrar que a densidade da água é 1 grama por ml. Lógico. Então, o que é que acontece? A marca que apresenta maior porcentagem será a A ou B, C, D ou E. Então, olha só, porque a letra C é a resposta correta. E no comentário, por que isso acontece? Uma vez que nós sabemos que densidade é massa sobre volume, então densidade sendo massa sobre volume, para A, o que vai acontecer? Olha aí, você vai pegar a massa da substância A, dividir pelo volume. E aí você vai chegar ao quê? Olha lá, 1 grama por ml. B, você vai dividir 60 gramas por 40 ml. Vai encontrar 1,429 gramas por ml. Quer dizer, menor a densidade de que de A. Para C, 90 gramas em cada 75 ml. Isto é, 1,2 gramas por ml. Na letra D, 120 gramas em 80 ml, quer dizer, 1,5 gramas por ml. E na letra E, 180 gramas em 120 ml. Então, 1,5 gramas por ml. Olha aí. Sendo assim, quanto maior o volume de água, menor a densidade. Vocês já viram, então? Então, olha só, por isso que, olha aí, a letra C foi a alternativa correta, correspondendo, portanto, à marca A. Ok? Então, olha aí, só para vocês verem que, olha lá, 30 gramas em 20 ml. Então, nos proporcionou, tá certo? A porcentagem menor. Na sequência, a questão 2 diz o seguinte. Em um frasco de vidro transparente, um estudante colocou 500 ml de água. Tá vendo? 500 ml de água. E sobre ela, escorregou vagarosamente pelas paredes internas 50 ml de etanol. Em seguida, ele gotejou óleo vegetal sobre esse sistema. As gotículas formadas posicionaram-se na região interfacial, conforme mostrado na figura. Então, a região interfacial, ele colocou água, colocou etanol e colocou óleo. São 3 substâncias. Gerou algumas bolhas, né? Isso você viu aí, ó, gerou. E aí algumas gotículas, né? Ficaram numa posição intermediária. Muito bem. Considerando-se esse experimento
que é correto afirmar. Então, considerando o que nós observamos, colocou lá a água, o óleo vagarosamente, o álcool, né? E o óleo e tal, e observando aquelas gotículas. Então, daí nós concluímos o quê, meu caro aluno? Que a densidade do óleo é menor que a densidade da água. Nós já vimos lá nas figuras anteriores, né? E sempre que você mistura com óleo com água, para onde fica o óleo? O óleo fica na superfície, né? Letra B, a massa da água no sistema será que é 10 vezes maior do que a de etanol? Pense bem. A densidade do etanol é maior do que a do óleo? Será que Então, olha lá. A densidade da água é menor do que a do etanol, quer dizer, e aí? Água e álcool são líquidos que não se misturam? Olha só. Então, como é que isso não se mistura, né? Você sabe que você tem as bebidas alcoólicas. Por que tem as bebidas alcoólicas? Então, você tem álcool que se mistura na água. Então, quando você diz, por exemplo, aguardente de cana, aproximadamente 40 ml de aguardente e 60 de água. Ele se mistura de uma forma tal que você não vê quem é o álcool, você não vê quem é a água. Então, não é verdade, tá bom? A densidade da água é menor do que a do etanol? Será que é mesmo? O etanol que ficou lá embaixo, será que isso aí caracteriza direitinho? Vamos lá, então. Porque se você assinalou a densidade do óleo é menor do que a água, já sabíamos claramente. Então, a densidade do álcool, ela é um pouco... Então, aí é que é intermediário. Quando você colocou lá o álcool. Mas a da água é muito maior do que o óleo. Portanto, claramente, não tinha outra resposta a não ser que a densidade do óleo é menor do que a da água. E aí, vamos lá então, não é isso? Vamos lá então, porque o comentário. Letra A é correto por quê? O óleo é menos denso que a água, por isso suas gotículas ficam acima da superfície da água. B é incorreto porque a massa de cada um é encontrada por meio da fórmula, ó, densidade da água, 1 grama por centímetro cúbico. Do etanol, 0,79 grama por centímetro cúbico, quer dizer, menor do que o da água. E aí a massa da água seria quanto? 1 grama vezes 500 daria 500 gramas. E do metanol, a massa do etanol. E assim sucessivamente. Incorreto a letra C, porque a densidade do etanol é menor do que a do óleo, por isso o óleo afunda em relação ao etanol. D, incorreto, porque a densidade da água é maior do que a do etanol, e é incorreto porque a água e álcool são líquidos que se misturam, né? Então, não podemos afirmar que água e álcool são líquidos que se misturam. Então, voltando lá no enunciado, olha lá. O que nós sabemos é que foi colocado o volume de 500 ml de água. A gente não conhecia a massa da água. Foi colocado 50 ml de álcool, etanol, e não conhecíamos a massa do etanol. Então, diante disso, agora a gente já entende, né? A letra A é verdadeira e os cálculos que foram formados. Por que nós fizemos? O etanol ele tem densidade 0,79. Porém, a massa dele é de 39,5. Porque qual foi o volume que nós utilizamos? Utilizamos 50 ml dele. No caso da água, porque a massa é 500 gramas? Porque nós utilizamos, olha aí, 500 ml de água e a densidade é 1 grama por centímetro cúbico. Então, diante do que você viu, a massa do álcool menor do que da água, e assim sucessivamente nós vimos que o álcool e a água se misturam. Quem não se mistura é óleo e água. Tá bom, meu caro aluno? Então, convidamos vocês agora para o Se Liga no Enem. E aqui no Se Liga no Enem diz o seguinte. Em uma cena de um filme, o indivíduo corre carregando uma maleta tipo 007 com volume de 20 decímetros cúbicos.
que estão cheias de barra de certo metal. Considerando que é um adulto de peso médio, 70 kg, pode deslocar com uma certa velocidade, no máximo equivalente ao seu próprio peso, indique qual metal contido na maleta, observando os dados da tabela a seguir. Lembre-se, 1 decímetro cúbico corresponde a 1 litro e que 1 litro corresponde a 1.000 centímetros cúbicos. Desse dado do alumínio, 2,7 gramas por centímetro cúbico. Do zinco, 7,1 gramas por centímetro cúbico. Prata, 10,7 gramas por centímetro cúbico. Chumbo, 11,4 gramas por centímetro cúbico. E ouro, 19,4 gramas por centímetro cúbico. Moral da história. Será o quê? Olha lá. Indique qual metal contido na maleta que nós temos. Será que é o alumínio? Será que é o zinco? Será que é o chumbo? Ou será que é o ouro? Para isso, se você assinalou que a resposta certa é o alumínio, parabéns, você acertou 100% a questão. Agora vamos para os comentários, vamos lá. Primeiro, nós vamos achar o volume da mala em centímetros cúbicos. Quer dizer, 20 centímetros cúbicos significa 20 decímetros cúbicos significa ser 20 litros. Transformando isso em centímetro cúbico, 20.000 centímetros cúbicos. Usando a fórmula da densidade, que é massa sobre volume, vamos encontrar a massa de cada metal. E a massa de cada metal se encontra multiplicando a densidade pelo volume. Para o alumínio, 2,7 vezes 20.000 centímetros cúbicos, encontramos, olha lá, 54 quilogramas. Para o zinco, olha lá, nós encontramos aí, ó, 142 quilogramas, multiplicando 7,1 vezes, olha. Nós estamos trabalhando aqui com gramas, tá bom? Nós estamos trabalhando 142 gramas, estamos achando primeiro em gramas. Alumínio, 2,7 vezes 20.000, 54.000 gramas. Quando divide por 1.000, transformando em quilogramas, nós sabemos que temos aí, ó, 54 quilos. Para o zinco, 7,1 vezes 20.000, chamamos 142.000 gramas, que é 142 quilogramas. Para a prata, 10,5 vezes 20.000, dá 210.000 gramas, ou seja, 210 quilogramas. Chumbo, 11,4. Nós estamos multiplicando o quê? A densidade lá da tabela pelo volume. Então, olha aí, ó. Vezes 20.000, 228.000 gramas. Ouro, 19,4 vezes 20.000, 388 gramas, ou seja, 388.000 gramas, que é 388 quilos. Conclusão. Visto que o indivíduo só poderia correr um peso menor de que 70 quilos, então que o material mais adequado para ele seria, consequentemente, o alumínio. Tá certo? Então, diante disso, meu caro aluno, vocês viram, além da teoria que envolve densidade, o conceito de densidade, a densidade de substâncias dos estados físicos da matéria diferente. Então, nós também aprendemos a calcular a densidade das substâncias na prática, porque você viu lá no tutorial, quando foi mostrado para vocês no laboratório. E aqui, através da atividade de sala, vocês também aprenderam através dos exercícios realizados. Agora, o que eu digo para os meus alunos é que não ficou o aprendizado só em você assistir a aula. Então, pedimos que vocês pratiquem no dia a dia, ok? Resolvam exercícios, porque o aprender fazendo garante o seu aprendizado, o seu enriquecimento intelectual, e aí você pode concorrer, ok? Você vai ter sucesso nas suas provas onde você realizar, tá bom? Então, um grande abraço, ok? E até a próxima aula. Valeu!